E se tudo o que lhe ensinaram sobre Jesus Cristo estivesse incompleto? E se a maior revelação das Escrituras não fosse sobre um homem que viveu há 2000 anos, mas sobre algo que está acontecendo dentro de você neste exato momento? Nesta palestra extraordinária, Neville Goddard faz uma afirmação que chocou até mesmo a ele quando a compreendeu pela primeira vez. Jesus Cristo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Mas o que isso realmente significa? Por que Jesus declarou: "Eu sou a videira verdadeira"? E como essa compreensão pode transformar completamente a maneira como você vê a si mesmo, a oração, o arrependimento e a própria causa dos acontecimentos da sua vida? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a sua compreensão sobre Cristo e sobre quem você realmente é. Hoje, como vocês sabem, é Sexta-feira Santa, e sem dúvida milhões participaram de cultos e ouviram parte das últimas 7 palavras de Cristo, mas eu me pergunto quantos deles sabem quem Ele é e o que essas palavras realmente significam. Eu lhes digo: Jesus Cristo é a sua consciência, o seu eu sou, que se fez como vocês são para que vocês possam ser como Ele é. Quero que vocês aceitem isso literalmente, pois é verdade. Agora, cada uma das 7 palavras mencionadas hoje é, na verdade, uma frase, a primeira das quais é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e a última é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta é apenas uma parte da citação do versículo 5 do capítulo 31 do livro dos Salmos. O pensamento completo é este: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus fiel. Aqui encontramos o Redentor como um com o redimido, pois, falando com o Pai, ele diz: Tu me remiste, embora já tenha confessado. Eu e o Pai somos um. Assim, vemos que o Redentor e o redimido são realmente um. Consideremos estas palavras com os olhos do místico, e não com os olhos tradicionais da Igreja. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Esta videira verdadeira é a imaginação. É o corpo eterno do homem, que é o próprio Deus. Jesus é o corpo divino, do qual somos membros, no sentido de que ele está em nós. Cristo não é um homenzinho, mas a própria humanidade. Ele é a nossa maravilhosa imaginação humana. Ele é o nosso Redentor, e ainda assim, é ele quem foi redimido. Quando me dei conta disso pela primeira vez, fiquei chocado, pois nasci e fui criado na tradição cristã e não conhecia outra religião. Então descobri que Cristo não era alguém externo a quem eu deveria adorar, mas sim minha própria e maravilhosa imaginação humana, e por um tempo meu mundo virou de cabeça para baixo. Há um pequeno poema que descreve isso perfeitamente. Eis esta videira. Encontrei-a como uma árvore selvagem cuja força desmedida a transformará em galhos irregulares. Mas eu a podei e ela cresceu temperada em sua vã extensão de folhas inúteis e emaranhada, como você vê, nestes cachos cheios e limpos, para retribuir a mão que sabiamente a feriu. Sua imaginação é a verdadeira videira da qual tudo em seu mundo se origina. Qualquer mau uso da sua imaginação causa as deformidades em sua vida. É um choque, eu sei, perceber que você é a única causa da sua vida e que responsabilidade você tem, podar essa verdadeira videira da consciência. Já que o Pai e o Filho são um, eu, como Pai, sou a verdadeira videira e devo me podar. Sem perceber que aquele aparente outro era um ramo crescendo de mim, a verdadeira videira, permiti-me nutrir pensamentos desagradáveis a seu respeito. Mas não cortei o ramo, pois a poda não se dá dessa forma. Chamada de arrependimento nas Escrituras, a poda é revisão, uma mudança radical de atitude em relação ao indivíduo ou a uma situação. Revisei meus pensamentos em relação àquele aparente outro e aceitei esse ato imaginário invisível como realidade. Então observei e, com o tempo, percebi uma mudança em meu mundo em relação a essa pessoa ou àquela situação. Tendo encontrado a verdadeira videira e o Pai que a podou, sei que devo podá-la todos os dias, pois, se o fizer, ela se entrelaçará e se transformará em cachos viçosos e puros para retribuir a mão do viticultor, o Pai, que a podou. Ouçam agora atentamente estas palavras da carta de Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que,
embora sendo de natureza divina, não considerou o ser igual a Deus como algo a que devesse se apegar, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e se fez semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. O seu corpo é a cruz na qual Jesus Cristo foi crucificado. E é ali que ele permanecerá até que transforme o seu corpo humilde na forma única do seu corpo glorioso. Então, ele terá cumprido o seu propósito. Eu lhes digo, Jesus Cristo, na verdade, assumiu o seu corpo de humildade e se tornou seu servo, alimentando-o, banhando-o, vestindo e cuidando dele em todos os sentidos. Contudo, Jesus Cristo não é deste mundo. Mas, com o tempo, ele os transformará completamente em seu corpo glorioso, pois ele é o Redentor, que, tendo assumido o seu corpo, o redimirá, tornando-se assim o redimido. A verdadeira videira é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Quando você acreditar nisso, não imaginará mais como antes, mas podará seus pensamentos a cada minuto de cada dia. Você quebrará o hábito de sentir remorso, depressão ou arrependimento. Não pensará mais mal de ninguém, porque saberá que essa pessoa é, na verdade, você mesmo, projetado para fora, e que apareceu em seu mundo porque o Pai em você o chamou. Ninguém pode vir a mim a menos que eu, que sou um com o Pai, o chame. Mesmo que ele traga veneno, o faz porque eu o dei para trazer. Esta é a história que se repete hoje, mas não é compreendida. Agora nos contam que ele pegou um pedaço de bolo, chamado de bolo em algumas traduções, e o deu a Judas, que partiu rapidamente. O pedaço de bolo é um presente de grande amizade. No mundo antigo, o pedaço de bolo era mergulhado em um líquido e entregue ao convidado de honra, aquele que era o amigo mais próximo e querido. Esse era Judas. Só quem conhece o segredo messiânico pode traí-lo. Ninguém pode me trair se não conhece o meu segredo. Como você poderia me trair se eu não lhe tivesse confiado a minha amizade e compartilhado o meu segredo? Então Judas parte para contar ao mundo sobre o verdadeiro Cristo e lhes dá um sinal, dizendo: aquele a quem eu beijar, esse é o homem, agarrem-no. Segurem-no firme. Não o soltem, mas alimentem-se de sua doutrina, consumam-na, bebam dela. Deixem tudo mais de lado, mas não o soltem. Quando encontrarem a causa dos fenômenos de sua vida, abandonem todas as outras crenças. Se alguém insistir para que vocês comam certos alimentos ou observem certos dias, não acreditem, pois nada que vocês façam externamente os tornará aptos a Deus. Vocês são impuros ou purificados pelo que provém do seu coração, não pelo que comem ou observam externamente. Estão imaginando o bem ou o mal para si mesmos? Pois a verdadeira videira é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, e o mundo exterior nada mais é do que seus ramos. Ora, quem é esse que Judas beija? O Cristo ressuscitado. Sei disso por experiência própria. Certa noite, eu explicava a palavra de Deus a 12 homens, quando um deles se levantou de repente e saiu. Instantaneamente, soube que ele iria dizer exatamente o que eu lhe havia dito sobre a causa dos fenômenos da vida. Então, ele retorna. É o mesmo ser, mas agora está ricamente vestido e tão importante que todos ficamos em posição de sentido à sua entrada. Vindo em minha direção, ele rasga a manga da minha camisa, revelando meu braço direito, e beija aquele de quem se diz: não o soltem, mas segurem-no firme. A palavra hold, conforme definida na concordância, significa poder onipotente, e a palavra jejum significa abster-se de todo alimento. Aqui, somos instruídos a nos abster de qualquer alimento para o pensamento que não seja nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Somos incitados a nos banquetear com nosso próprio poder e sabedoria. Abstenha-se quando outros o incentivarem a experimentar um pouco de numerologia, um pouco de astrologia ou qualquer crença em um poder externo a você. Uma das grandes fraquezas do homem é a necessidade de sempre estar certo. Aqueles que profetizaram que a Califórnia sofreria um terremoto que mataria milhões, orarão até quebrar o crânio para provar a veracidade de sua profecia, mas isso não tem nada a ver com as Escrituras. O terremoto mencionado nas Escrituras ocorre internamente, e não externamente. Jesus Cristo é o próprio Deus,
que se tornou você, individualmente. Sua consciência é Ele. Quando você imagina, Deus está agindo. Ele é a verdadeira videira e o viticultor, pois Ele é a sua imaginação, imaginando você. Se você realmente entender isso, começará a podar seus pensamentos. Se não entender e continuar acreditando que Jesus Cristo é diferente de você, persistirá em permitir que sua energia desenfreada se alastre, se transforme em galhos irregulares e produza coisas desagradáveis em seu mundo. Quando você se dá conta da necessidade de alguém, mesmo sem conhecer essa pessoa pessoalmente, você usa sua imaginação para ajudá-la a sair dessa situação. É isso que você precisa fazer. Se você a visualizar como gostaria que ela fosse e se convencer de que isso é verdade, essa situação mudará em sua vida. Você não elimina a necessidade em si. Ela continua presente, mas você, ao se libertar dessa condição, deixa de vê-la. Pode a sua videira de manhã, ao meio-dia e à noite, e então, quando menos esperar, uma série de experiências maravilhosas e sobrenaturais lhe acontecerá, à medida que Deus se revelar em você não como outro, mas como o seu próprio ser. Então você dirá, por experiência própria: eu sou Ele. No capítulo 17 de Lucas, somos advertidos a não dar ouvidos a ninguém que diga: eis aqui, ou ali. Pois o reino de Deus está dentro de nós. E no capítulo 3 de Filipenses, lemos: a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilde em um só com o seu corpo glorioso. Este corpo de humilhação será completamente transformado pelo Cristo exaltado que habita em você. Portanto, não vá a lugar nenhum quando alguém lhe disser para procurar em outro lugar, pois você só encontrará o verdadeiro Deus dentro de si. Se a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, e os céus estão dentro de nós, o nosso Salvador não pode vir de fora. E quando ele vier, será numa série de atos majestosos e sobrenaturais, nos quais ele se revelará e ressuscitará de dentro de nós. Blake expressou esse pensamento de forma tão bela na prancha 96 de Jerusalém, como: contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos, deslumbrantes ao redor das minhas vestes como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Sei que sou eu mesmo. Ó meu divino Criador e Redentor! Eu testemunhei essas visões. Conheci a emoção de ver aquela poça de luz líquida dourada e saber que era o meu eu. E vivenciei o terceiro capítulo de João ao ascender ao reino de Deus dentro de mim. Fui ensinado a acreditar em alguém externo, contudo, quando meu corpo espiritual se dividiu e a verdade me foi revelada, fundi-me com a luz líquida dourada, pulsante e viva e, como uma serpente, retornei ao reino dos céus dentro de mim para me tornar uma pedra viva no templo vivo do Deus eterno. Sei que todos irão experimentar esse conhecimento. Voltemos, mais uma vez, ao drama retratado hoje. A primeira das 7 palavras maravilhosas é esta: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se você sabe que é a causa da sua tristeza, não pode perdoar aquele que a causou? Deve condenar uma sombra, quando você é a sua causa. Todos que entram no seu mundo são atraídos por seu pai, com quem você é um. Se aquele que entra o insulta ou ofende, e você sabe que é a causa da aparente ofensa, não pode perdoá-lo. Não pode dizer: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Seu mundo está cheio daqueles que são compelidos a desempenhar seu papel por causa do que você imaginou. Você pode ter esquecido seus atos imaginários e até negar que jamais teve tais pensamentos, mas eles não poderiam ter surgido se você não os tivesse evocado, portanto, você deve perdoá-los, pois eles apenas fizeram o que você lhes pediu para fazer. Agora, no final, é feita esta declaração: e está consumado. O que ele pede quando a obra que lhe foi dada para fazer termina? Que me seja devolvida a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Tendo se esvaziado de sua glória e assumido a forma de servo para se tornar obediente até a morte na cruz do homem, ele redimiu o estado de escravidão, tornando-se um com ela e elevando-a ao nível do Pai. Agora, ele pede para retornar à sua antiga glória, a glória que conhecia antes que o mundo existisse. Apenas um ser retorna.
Esse ser é Deus Pai, o remetente, agora um com seu Filho, o enviado. Ao entrarmos neste mundo de muitos, somos os deuses, filhos do Altíssimo, e ainda assim um com nosso Pai. Quando, como Filho, vencemos a morte, retornamos com maior brilho e transparência por causa de nossa vitória sobre ela. Então, que alegria teremos! Se você aceitar esta verdade e não a abandonar, seus dias se transformarão à medida que você se banqueteia com o corpo da imaginação e bebe de seu sangue vital. Abandone tudo em que você já acreditou sobre causalidade e acredite na única causa de toda a vida, seja ela boa, má ou indiferente, que é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Quando uma experiência lhe causar angústia, em vez de negá-la ou tentar apagá-la, aceite o evento e transforme-o. Embeleze o seu mundo. O reino dos céus está próximo. Arrependa-se e creia na história da redenção. Jesus Cristo não é um homem que morreu há 2000 anos. Você e eu morremos com Cristo no princípio. Você foi crucificado com Cristo e Ele vive em você. Viva sua vida na carne pela fé no Filho de Deus, que tanto te amou que se tornou você. Sua encarnação ocorreu quando você nasceu. Ele é servo do seu corpo, pois o seu nascimento, vindo de baixo, foi quando a imaginação assumiu a forma de um servo. Ele não é alguém que, escravizando outro, chama esse outro de seu servo, pois aquele que é o senhor de servos ainda é servo do corpo que veste, cuidando de suas funções normais e naturais para si mesmo. Deus, na verdade, se fez o escravo que você é, para redimi-lo. Uma transformação completa ocorrerá, e você, a larva, retornará à consciência de ser a borboleta exaltada, o mesmo ser que você era antes de descer ao poder e assumir a forma de escravo. Não consigo descrever a emoção que você sentirá ao vestir essa poderosa vestimenta de fogo e ar. Enquanto a usar, não haverá nada que você não possa fazer sem esforço. Você pode formar olhos que enxergam perfeitamente e moldá-los em órbitas vazias, formar braços que se movem com perfeição em suas órbitas. Com seu poder mágico, você pode transformar corpos encolhidos pela idade em corpos perfeitos de 20 anos. Esse poder é seu quando você veste seu corpo chamado paraíso. Certa noite, em 1946, eu vesti esse corpo. É o mesmo corpo que abandonei quando assumi este corpo de escravo para redimi-lo. Naquela noite, ainda consciente de ser Neville, eu, o invisível, tornei-me um ser visível ao me crucificar nesta cruz chamada Neville. E a vesti fielmente até a noite da transfiguração. Portanto, sei da emoção que o aguarda quando seu corpo de escravidão for transformado em um corpo de imortalidade. Veja bem, o ser que você realmente é Jesus Cristo e não pode morrer. Você, que existia antes do mundo, desceu a este mundo de morte para vencê-lo, para ressuscitar como um só ser, pois você, o Redentor, saberá que é um com os redimidos. Uma das últimas palavras na cruz foi: tenho sede. Você pode pensar que é sede de água, mas o livro de Amós revela o que ele desejava. Enviarei fome sobre a terra, não será fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Cada palavra precisa se cumprir nele. Essa é a sua sede. Quando a sede vier sobre você, cada palavra de Deus se revelará em você, colocando-o no papel principal. Então, sua fome e sede serão saciadas, pois você terá experimentado toda a Bíblia em primeira pessoa, no singular e no presente. Eu me pergunto qual a porcentagem da população mundial que compreende este dia maravilhoso da crucificação. Em uma igreja aqui na Wilshire Boulevard, haverá 7 pregadores, cada um falará sobre uma frase e tentará explicá-la. Com o conceito tradicional de Jesus Cristo, como explicar a afirmação: Pai, perdoa-lhes? Como você, pessoalmente, poderia perdoar verdadeiramente alguém se não acreditasse que essa pessoa foi expulsa de você? Como você poderia perdoar alguém que acabou de assassinar um amigo ou um ente querido, sem reconhecer que você também teve que fazer isso, porque não poderia ter acontecido e você estar ciente disso, a menos que seu pai chamasse sua atenção para o evento, trazendo-o para o seu mundo, e você e seu pai são um. Somente quando você sabe quem é a verdadeira causa dos fenômenos da vida, você pode perdoar. Se a consciência é a causa do assassinato e você está sempre consciente de algo,
O estado de assassinato não pode ser interrompido, mas sua consciência pode ser reorganizada. O evento pode ser completamente transformado pelo arrependimento, que eu chamo de revisão. Ao revisar uma memória perturbadora, você se arrependeu no verdadeiro sentido da palavra. Quando encontrei essa videira pela primeira vez, mal consegui dormir por dias a fio. Tamanha era minha desilusão ao pensar na responsabilidade que agora recaía sobre meus ombros, responsabilidade que eu sempre havia atribuído a outra pessoa. Mas, assim que aceitei o fato de que Jesus Cristo é fruto da minha imaginação humana e a causa de tudo o que conheço, soube que não podia mais me esquivar da responsabilidade, mas que precisava fazer algo a respeito. Então, eu, o Pai, comecei a podar a videira. O capítulo 15 do Evangelho de João é inteiramente dedicado à poda da videira. Ele começa: Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo meu que não dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. A árvore em seu jardim pode ser linda de se ver e pode doer cortar um certo ramo, mas você sabe que precisa fazê-lo se quiser bons frutos no ano que vem. Essa é a vida. A consciência, o eu sou, é a videira eterna. Seu corpo eterno é a imaginação, que é o próprio Deus. Todos nós somos membros do corpo divino, Jesus, portanto, a humanidade é verdadeiramente o corpo do Senhor Jesus Cristo. Toda criança faz parte desse corpo universal, e quando ela sabe que Jesus Cristo é sua própria e maravilhosa imaginação humana, fica confusa por um momento, até que a compreensão se reorganize dentro dela. Então, ela toma as rédeas da situação, determinada a fazer algo a respeito. Digo-vos por experiência própria. Se tomarem as rédeas da própria vida e realmente crerem em Cristo dentro de vocês, a ponto de não buscarem nenhuma outra causa, mas sim de purificarem os seus pensamentos de manhã, à tarde e à noite, o seu mundo mudará. Ele se moldará em harmonia com a mudança que ocorrerá em vocês, pois o mundo exterior reflete para sempre os seus atos interiores, os seus pensamentos. Esta é a grande história que é contada hoje. Jesus Cristo não é um homem que foi pregado numa cruz de madeira ou pendurado numa árvore do lado de fora. A árvore mencionada no livro de Atos é o próprio homem. O cérebro é a raiz, com as veias e artérias representando a árvore e seus galhos. Esta é a árvore da vida mencionada no capítulo 4 de Daniel. Ela foi derrubada, mas sua raiz não foi perturbada, para que a árvore pudesse se reverter e seu poder, que havia se manifestado na geração, pudesse ser transformado em regeneração. Quando essa fome te dominar, o reino dos céus estará próximo. Mas não te enganes, o reino de Deus não virá com sinais visíveis. Que ninguém te diga: aqui está ou ali, pois o ser que você busca é a causa da sua vida. Esse ser é Deus Pai, que está em seu reino, e esse reino está dentro de você. De repente, o drama chamado Jesus Cristo se desenrolará dentro de você e você conhecerá a alegria que vem com a plenitude. Quando esse plano se concretizar, você dormirá diferente, acordará diferente. Não haverá um momento sequer em que você não possa fechar os olhos e partir de bom grado, pois saberá que a palavra se revelou em você. Contudo, noite após noite, as visões continuarão a te possuir, todas baseadas nas promessas de Deus registradas no Antigo Testamento. Todas as noites, quando fecho os olhos para este mundo, entro naquele mundo, o mundo do espírito desperto, e cumpro a palavra de Deus. Recebi 2 cartas esta semana sobre sonhos com cavalos. Lembrem-se sempre de que um sonho é uma parábola com uma única verdade. No sonho de uma senhora, ela dirigia pela estrada com o marido quando olhou para trás e viu 2 cavalos selvagens correndo em direção a um penhasco. O mais jovem saltou do penhasco para um pasto verdejante, mas o mais velho caiu na estrada. Embora soubesse que ele não estava ferido, ela sentiu pena dele e, ao estender a mão para ajudá-lo, ele se levantou e veio até ela em busca de consolo. O cavalo é um símbolo da compreensão. Ela não descartou completamente o antigo, mas este ainda não se compara à nova compreensão da verdade eterna, pois o cavalo mais jovem atravessou o penhasco com maestria. Ela não foi dormir naquela noite para invocar cavalos. Eles vieram até ela, pois agora ela cavalga um novo entendimento e a verdadeira palavra de Deus está se tornando viva dentro dela.
No capítulo 12 de Números, somos informados de que Deus fala com o homem através da linguagem dos sonhos. Se Deus está falando, você deve prestar atenção e extrair a única gota de verdade em suas palavras. Outra senhora sonhava com 3 cavalos, um branco, um preto e um pálido, todos vivendo em sua propriedade de 1000 acres. Homens lhe ofereceram um preço fantástico pela propriedade, contudo, ela sabia que o que eles realmente queriam era seu cavalo branco e não queria se separar dele. Inúmeras vezes eles tentaram matá-la ou feri-la de alguma forma, mas o cavalo branco sempre aparecia para redimi-la de uma maneira humana. No livro do Apocalipse, somos informados de que Jesus Cristo cavalga o cavalo branco. Aqui vemos que essa mulher não tem controle total sobre seu entendimento, mas o encontrou e foi redimida por ele, embora ainda esteja em busca de si mesma, pois seus inimigos são as crenças baseadas em sua educação inicial, que voltaram para assombrá-la. Em sua carta para mim, ela questionava se já havia cavalgado o cavalo vermelho do conflito, visto que não o vira. Digo a todos, não tentem inserir em seus sonhos algo que não existe. Ela não sonhou com um cavalo vermelho, então por que mencioná-lo? Um sonho possui apenas um núcleo central de verdade. No caso dela, é o cavalo branco, símbolo do Redentor, que é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora, vamos mergulhar no silêncio.